Pessoal, estamos nesse exato momento numa vinícola em São Joaquim. E essa vinícola se chama Vila Francione. Fica lá em cima do morro, como vocês podem ver. E aqui parado, aqui visitando a vinícola, a cave deles e aí por diante, bebendo vinho, obviamente, me veio algo em mente que eu acho que é uma informação super importante para você que curte vinho e uísque. Gente, no dia de hoje eu quero falar para vocês sobre a relação entre o vinho e o uísque. E acredite, eles estão muito mais próximos do que você imagina. Vem comigo. Gente, vejam que lindos cachos de uva. Daqui a pouco vai começar o corte, inclusive, aqui em São Joaquim. E diferente do que muitos pensam, o vinho e o uísque estão muito relacionados. E um dos grandes motivos é o seguinte: hoje, para vocês terem uma noção, os melhores uísques do mundo, ou pelo menos os mais caros do mundo, eles são maturados em barris ex-vinho. Como, por exemplo, a Macallan, que é conhecida como Rolls Royce do uísque, e ela usa majoritariamente barris de carvalho europeu que continha vinho xerez oloroso. Esses barris, para vocês terem uma noção, gente, são os barris, alguns dos barris mais caros do mundo, perdendo somente por raríssimo barril de carvalho japonês Mizunara. Carvalho esse que, para você ter uma noção também, leva 300 anos para a árvore ficar boa o suficiente para ser cortada e transformada em barril. Só que como o carvalho Mizunara, ele é uma árvore que tem muito nó na sua madeira e é uma árvore que não tem tronco reto, cada árvore de 300 anos rende apenas 6 barris. O carvalho Mizunara é o barril mais caro do mundo, mas o segundo barril mais caro do mundo é o barril de carvalho europeu ex-vinho. E é por isso que é importante a gente entender um pouquinho do mundo do vinho para apreciar um pouquinho melhor o mundo do uísque. Pessoal, barris como os barris do vinho Marsala, que trazem uma elegância incrível para os uísques, com notas que vão definitivamente para um lado de uma fruta vermelha madeirada. Barris como os barris portugueses de vinho Tawny, por exemplo, que traz um dulçor excepcional, com também muita nuance de frutas pretas, especiarias e passas. Barris como, obviamente, os barris de vinho xerez, que você tem o oloroso, PX, palo cortado, você tem o vinho xerez fino, super seco. Todos esses vinhos são maturados em barris de carvalho e depois disso a indústria do uísque pega esses barris e leva para a Escócia para maturar uísques. E o resultado disso são uísques que têm notas vínicas muito presentes. E cada vinho, cada barril, de cada estilo de vinho, traz uma nota vínica diferente. Para mim, pelo menos, eu descobri que o Marsala é um dos barris vínicos que mais me agradam. Para mim também, eu descobri que o vinho do Porto Tawny gera uísques maravilhosos após ser usado o barril que anteriormente passou pelo vinho do Porto. E para mim, definitivamente, eu acho que o vinho xerez Pedro Ximénez, que é um vinho de sobremesa, traz para o uísque nuances que lembra muito um uísque de sobremesa. Sabe aquele uísque de pós-refeição? Uísques que foram maturados em barris de vinho de sobremesa, como por exemplo o vinho do Porto, como por exemplo o próprio barril de xerez Pedro Ximénez, o tal do PX, definitivamente traz uma elegância incrível, mostrando para vocês que existe uma proximidade maior do que muitas pessoas pensam entre o mundo do vinho e o mundo do uísque. Meus amigos,
Agora vocês também devem estar se perguntando, tudo bem, Thierry, então a gente viu que existem vários vinhos diferentes e que esses múltiplos vinhos diferentes são maturados em barris para trazer arredondamento para esse vinho, para deixar esse vinho mais elegante, atraente e bacana. Mas e quando que começou a ideia de usar barril de vinho para o mundo do uísque? E quando descobriram que o uísque ficaria mais palatável, mais gostoso, mais interessante ao ser maturado num barril ex-vinho? Para você que não sabe ou não acompanha o canal, a maturação foi descoberta, alguns dizem que foi por Ballantynes, John Ballantynes, alguns dizem que foi por outro, mas no geral é meio que unânime o pessoal dizendo que Ballantynes descobriu a maturação. Quando eles descobriram que o barril exercia influência em cima do uísque que ficava dentro do barril, e como que eles descobriram isso, gente? Lá na quitanda do Ballantynes, ele percebeu que alguns clientes queriam o uísque que ficava lá no fundão da adega, lá nos barris mais velhos. E ele foi provar e ele percebeu que aqueles barris que tinham uísque por mais tempo dentro, deixavam o uísque melhor. Assim nasce a maturação. Mas a indústria escocesa do uísque começou após isso demandar de barris. E eles não tinham, você há de conver comigo, muito carvalho. Tanto que hoje o carvalho escocês foi praticamente extinto. E eles começaram a pegar os barris que tinha, que dava, para poder maturar os uísques. Eis que a Inglaterra exerce uma influência muito importante sobre isso. Por quê? Porque a Inglaterra era uma grande importadora de vinho xerez da Espanha. Então, lá no século passado, os ingleses bebiam muito vinho xerez. E esse vinho chegava na Inglaterra através de grandes barris, que era inviável monetariamente mandar de volta para a Espanha. Resultado, com aqueles barris de vinho xerez chegando na Inglaterra e lá ficando, e com a indústria do uísque querendo barris para fazer maturação, eles começam a aproveitar esses barris. Resultado disso, eles descobrem que o barril que tinha maturado vinho anteriormente passaria para o uísque notas vínicas de fruta preta, fruta seca, dependendo do vinho xerez, notas de frutas vermelhas, compota de fruta vermelha e aí por diante. E assim começa a alta demanda dos barris ex-vínicos para a indústria do vinho. Pessoal, essa é uma historinha que eu queria contar para vocês, mostrando que o mundo do uísque está muito próximo, de alguma forma, do mundo do vinho. Se você curtiu, acompanhe o canal, meu amigo. Acompanhe o canal porque o canal precisa do teu like, precisa de você inscrito para você navegar cada vez mais, de forma mais técnica e elegante, no mundo do destilado mais complexo que existe. Conto com o teu like, conto com a tua inscrição e conto com você no nosso próximo vídeo, que talvez seja um uísque vínico que eu vou avaliar neste ambiente especial. Um grandioso abraço e até o próximo vídeo.